Boa noite, olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Rosas do Evangelho. Oi May, querida, tudo bem? Estamos sempre juntos, todas as terças-feiras, aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no Rosas do Evangelho. Olha, Dorinha, Gabriela já chegando, Gláucia, Angélica, Zuki, Ana, Vitor, Carlos, Juliana, Elaine, Ana, muito bom, Gláucia, Marina, muitos amigos já. Nós estamos sempre juntos, na verdade, aqui estudando, aprendendo, crescendo um pouquinho. Oi, Fátima, cheguei, que bom! E já fico esperando vocês, porque nós sabemos o quão importante representa para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acredito que não apenas eu, mas vocês sentem uma energia diferente. Quando nós terminamos o Evangelho, nós realmente estamos mais leves, mais serenos, temos condições de dormir muito melhor. Então, sem dúvida nenhuma, é notória a vibração diferenciada que o Evangelho traz para todos nós. Então, que bom que nós temos esse hábito e nós estamos a cada semana estreitando os laços, ficando realmente amigos, queridos, pessoas que já se querem muito bem e, acima de tudo, crescendo juntos. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Conexão Espiritual, Liege, Débora, Caminho, Maria, Paulo, isso, várias pessoas aí entrando. Meus amores, vamos então fazer a nossa oração para nós estudarmos. Hoje nós vamos estar finalizando o capítulo 8, tá bom? Que é exatamente bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Exatamente, Ana, o Evangelho é um alimento espiritual, é o melhor, tá? É isso mesmo. Então, nós estamos finalizando hoje, meus amores, o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E hoje nós vamos ver dois itens, os dois últimos itens do capítulo, que é o item 18, referente a instruções dos espíritos, com o título Deixai vir a mim as criancinhas. E também a partir do item 20, que é Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então, são esses dois pontos que nós vamos estudar hoje, tá bom? Rosângela, Renê, Eli, Suzana, sejam todos bem-vindos, tá, meus amigos queridos? Vamos então, como de costume, fazer a nossa oração, agradecer a presença dos amigos queridos aqui conosco, porque eles é que trazem toda a energia, eles que realmente renovam o ar, a ambiência da nossa casa, e eles merecem a nossa prece de agradecimento por esse apoio, por esse auxílio constante. Angélica, manda um oi, Angélica. Oi para você, minha querida, tudo bem? Aqui é a Claudinha, a Nath, a Mara. Vamos lá então, meus amores, vamos fazer a nossa prece, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, continuar, na verdade, em sintonia com a espiritualidade amiga, porque já estávamos, mestre querido, todos aqui, ansiosos pela oportunidade do estudo contigo, ansiosos, mestre, para receber as tuas bênçãos, as tuas orientações, a tua luz e o teu amparo. Todos nós, mestre, necessitamos profundamente do bálsamo que as tuas palavras nos trazem. São essas palavras, é o teu bálsamo que nos fortalece para as caminhadas da vida, nos dando força, coragem e fé para perseverar e caminhar sempre. Então, que bom contar com a presença da espiritualidade amiga neste momento, em todos os nossos lares, todos que aqui juntos estamos para aprender, para crescer e para estudar contigo. Então, que tu possas continuar envolvendo a todos nós, hoje e por todo sempre, mestre querido, que assim seja. E aí, meus amores, vamos lá então? Oi, Wanda, Soraya, Espiritismo e Meio Ambiente, sejam todos bem-vindos, chegando, corações queridos aqui conosco. Meus amores, então vamos começar a leitura. Como o Evangelho é um pouquinho mais curto do que os estudos de segunda-feira, que os capítulos são maiores, nós temos aqui condições de ler, tá bom? A Débora coloca muita gente boa, Evelyn, você além de explicar tão bem. Muito obrigada, meu amor, e vocês também participam muito, isso é importante, tá? Vamos lá então.
O item 18 começa assim, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Aqui prestem atenção que mais uma vez Jesus vai utilizar o termo criancinhas tendo um outro significado e nós precisamos compreender qual é o sentido das palavras de Jesus. Então ele diz assim: o Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Aqui eu já tenho que parar e já fazer uma observação. Olha o que o Evangelho está nos dizendo aqui. Que quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, ele não estava apenas querendo chamar as crianças em si, mas as almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Por que será que Jesus comparou as criancinhas com as almas, ou seja, as pessoas que estejam gravitando nos círculos inferiores, ou seja, em regiões de tristeza, de infelicidade, onde mora como ele diz, onde se ignora a esperança? Por que será que Jesus comparou as crianças, segundo o Evangelho, a essas pessoas? Vejam, e aqui nós precisamos entender, as crianças não são frágeis? As crianças não são indefesas? Pois muito bem, Jesus, quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, era como se ele dissesse assim, deixai vir a mim todas aquelas almas que se encontram fragilizadas, que se encontram indefesas, que se encontram muitas vezes perdidas, que precisam daquela mão do pai e da mãe a chamar. Aquela mãe, aquele pai, quando chama a criança, representa o quê? A segurança, a confiança. Pode ver que quando nós abrimos, os pais abrem os braços para as crianças saem correndo com segurança. Por quê? Porque eles sabem que naquele pai, naquela mãe, eles têm a segurança e eles podem confiar. E é isso que Jesus quis nos dizer quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas. Todos aqueles que se sentem frágeis e indefesos, como crianças, que são fracos, que algumas vezes se sentem viciosos, são crianças espirituais. Então venham até mim, porque eu levarei a vocês, trarei a vocês toda a segurança, todo o equilíbrio, toda a força, todo o conhecimento que vocês necessitam. Deixa eu dar mais um alôzinho, Flávia, Daniela, Dadá, Tarcísio, Alex, Claudinha, já falei. Qual o capítulo? É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18 que nós estamos lendo, tá? Deixai vir a mim as criancinhas, do capítulo 8. Então é isso que Jesus estava querendo dizer nesse exato momento. Por isso que ele compara as almas nesse círculo, como ele diz, círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança, às crianças, tá bom? E ele continua, vamos justamente compreender mais essa explicação de Jesus. Ele diz, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. O que representa a infância intelectual da criatura formada, de cada um de nós? A nossa infância espiritual é justamente ainda a inferioridade, o erro, os vícios. Então ele vai dizer aqui, olha, os fracos, os escravos, os viciosos. Essas são as pessoas que se encontram numa infância espiritual. E é exatamente a essa infância espiritual que ele se refere, porque Jesus, na realidade, pouco poderia ensinar as crianças propriamente ditas no mundo físico. Primeiro porque elas estão com as suas limitações intelectuais e orgânicas muito grandes, são frágeis de realidade. Então não era essas crianças exatamente que Jesus se referia. E ele diz aqui, Jesus nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Quer dizer o seguinte, as crianças, pelo fato delas serem crianças, elas não significam serem já espíritos superiores. Estão numa condição ainda de ingenuidade, porque todas as suas potencialidades estão relativamente adormecidas, mas não representam espíritos superiores. Então, quando Jesus disse deixai vir a mim as criancinhas, nesse momento, ele justamente se refere à fragilidade, à
a sensação de indefesa que nós temos, que nós nos sentimos em determinadas situações, tá? Aí vamos continuar então aqui. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Então é isso que ele diz, ó, Jesus quer que os homens cheguem até ele como as crianças seguem em direção aos braços, por exemplo, maternos, com segurança, com confiança. Então é isso que Jesus diz, vem filho, para mim, dessa forma, com confiança, confia, tem certeza de que ao meu lado tu vais estar bem. Tem certeza que ao meu lado tu vais alcançar o que tu queres, tu vais chegar na tua meta, no teu objetivo, tu vais ser feliz. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Então ele diz, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Claro, Jesus tem autoridade. E era assim que ele queria que as pessoas, que nós o víssemos, como esse ser que lhe dá, que traz a segurança. O Arley diz, existem espíritos superiores? Sim, Arley, com certeza existem. Nós já sabemos, caiu a tampa da minha caneta. Deixa lá, caída. Vejam. Sim, Arley, existe. Na realidade, nós temos o que chamamos dentro da doutrina espírita o que nós chamamos de escala espírita, que está a partir da pergunta número 100, lá no Livro dos Espíritos, mostrando todos os tipos, digamos assim, as ordens de evolução dos espíritos. Então, segundo a doutrina espírita, Arley, nós temos 3 ordens de espíritos. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, a segunda ordem de bons espíritos e a primeira ordem de espíritos puros. Dentro da terceira ordem de espíritos imperfeitos, nós temos 5 classes. Nós temos a classe dos espíritos impuros, dos espíritos levianos, dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos neutros e dos espíritos perturbadores ou batedores. Todas essas 5 classes pertencem aos espíritos imperfeitos. Lá no Livro dos Espíritos explica cada uma dessas classes, cada uma dessas ordens. Dentre esses espíritos imperfeitos, nós já podemos supor que predomina o mal, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o mal prepondera. Embora em algumas dessas classes já haja algum sentimento de bondade, prepondera o que é negativo. Na ordem dos bons espíritos, nós temos 4 classes. Nós temos a classe dos espíritos benévolos, que prepondera a bondade. Temos a classe dos espíritos de saber, de sabedoria, os sábios, que são aqueles que vão para o lado científico. Temos os espíritos de sabedoria ou prudência, que são aqueles que têm um saber muito grande, já conseguem julgar, analisar o homem com propriedade. Temos os espíritos superiores, que foi o que o Arley comentou. Os espíritos superiores são aqueles que já detêm bondade, sabedoria e ciência. E aí, passando da classe de espíritos superiores, adentramos na classe de espíritos puros, que são os espíritos angélicos, que já alcançaram a perfeição moral e intelectual. É nessa classe que Jesus e os Cristos habitam, tá bom? Então, sim, nós temos espíritos superiores. A Angélica pergunta, então criança não quer dizer que é um espírito evoluído de certa forma? De modo algum, Angélica, de modo algum. Veja, todos nós precisamos passar pela fase infantil, aqui no nosso período de reencarnação, para crescer e para evoluir. Nós não temos como já nascer adultos, mas nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos que já temos uma história. E essa nossa história nos faz ser ainda espíritos imperfeitos ou não. Então, quando eu sou um espírito imperfeito, vamos supor, e eu estou na fase infantil, as minhas tendências estão adormecidas. Elas só vão, digamos assim, retornar com todo o seu potencial mais ou menos na fase da adolescência. A partir dos 7 anos, elas começam a aflorar devagar. E elas, digamos assim, alcançam o ápice na fase da adolescência. Por isso que é uma fase difícil, porque todas as tendências inferiores que estavam relativamente adormecidas, elas estão voltando. E mostram que aquele espírito, na realidade, não era o espírito ainda superior. Eles estavam apenas, digamos assim, com seus instintos adormecidos, tanto a parte intelectual quanto pela limitação dos órgãos. Mas a fase infantil não significa espírito superior, senão todos nós seríamos, porque passamos pela fase da infância, tá bom? O que seriam os espíritos pseudo-sábios? Pergunta a Liege. Aquelas pessoas que
detêm uma certa inteligência, são espíritos que já têm uma certa inteligência, mas acreditam saber mais do que verdadeiramente sabem e aí é que está o X da questão e que faz com que eles sejam espíritos imperfeitos. Tem muito orgulho pelo fato de saber um pouco mais do que outras pessoas. E na realidade nós precisamos crescer em intelectualidade e moralidade. Quem tem uma certa intelectualidade, mas muito orgulho no coração, isso demonstra então imperfeição. Então eles acreditam saber mais do que sabem, por isso colocamos como pseudo-sábios, tá bom? A Dayana pergunta: boa noite, Evelyn, boa noite. As crianças que têm tendências ruins desde cedo, é por qual razão? Porque ainda são espíritos imperfeitos. Vejam, na realidade, nós sabemos que na fase infantil fica adormecido, mas, de uma forma ou de outra, algo do que nós somos, da nossa personalidade ainda imperfeita, aflora. Claro que de uma forma muito menor, por conta do esquecimento e do entorpecimento também, não apenas da consciência, mas como das limitações físicas do nosso corpo. Mas já aflora um pouquinho. E a partir dos 7 anos vai acontecendo isso de uma forma maior. Mas isso já é tendência. Realmente ainda pessoas que demonstram serem espíritos ainda muito imperfeitos. Tá bom? Aqui a Angélica agradece, de nada, querida. A May pergunta: por isso que na adolescência tem mais a fase da rebeldia, né? E depois alguns até acabam com essa rebeldia e outros prosseguem. Exatamente, May, porque é a fase onde retorna todo o nosso ser. Aí vejam o que acontece. É por isso que nós temos que aproveitar a fase infantil para agregar e trazer novos valores. Porque quando a criança alcança a fase da adolescência, vai ter um confronto dos seus instintos inferiores, que vieram todos à tona, com os novos valores aprendidos agora com a família, com as orientações religiosas. E aí vão ser o quê? 2 valores se chocando. Quem vai ganhar? Aí vai para o livre-arbítrio de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio, temos os valores positivos e os valores negativos. Precisamos saber qual deles eu irei alimentar, para que eles de fato possam sobrepor-se ao outro, tá? Mas isso é livre-arbítrio, mas é exatamente isso, é por isso que essa fase é uma fase delicada. O Arley pergunta: obrigada, entendi, desculpa. Imagina, Arley, estamos aqui para orientar, tá bom? E vocês para perguntarem mesmo. Outra pergunta: tem como saber qual espírito eu sou ou somos todos imperfeitos? Veja, a grande maioria dos espíritos aqui da Terra são ainda espíritos imperfeitos da terceira ordem. Por quê? Porque a Terra é ainda um mundo de expiações e provas, e só se envia para mundos de expiações e provas ainda espíritos mais materializados, imperfeitos. Por isso que dizem, tá? Isso aí eu não estou dizendo afirmando, dizem que nessa fase de transição da Terra, quando agora que a Terra está passando para mundo de regeneração, mais ou menos 1/3 da humanidade terrena vai estar em condições de permanecer na Terra como um mundo de transição, ou seja, que já tem bondade no coração o suficiente para permanecer na Terra, e que algo em torno de 2/3 da humanidade precisaria ser exilado para mundos menos evoluídos. Por quê? Porque não estaria no nível evolutivo que o mundo de regeneração necessita. Por isso que nós temos que nos avaliar. Quem quiser, tiver o Livro dos Espíritos, dê uma lida a partir da pergunta 100. Lá ele vai explicar quais são as características gerais de cada uma das ordens, espíritos imperfeitos, bons e espíritos puros, e vai detalhar cada uma das classes, para que nós possamos nos identificar. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu já não tenho tanto, olha, isso aqui eu já faço de bom. E assim nós possamos ter consciência da onde nós estamos e do quanto nós precisamos trabalhar para crescer e evoluir, tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho e depois eu volto para cá. Poderia falar um pouco sobre as crianças índigo e cristal? Dayana, eu posso. Eu vou dar só uma continuada aqui, tá bom? E depois eu volto para as perguntas de vocês. Então, o que nos diz Jesus? Jesus, ele pede, então, que essas almas sofridas, frágeis, sigam para ele com essa confiança, com essa força que as crianças seguem em direção a seus pais. Então, ele diz aqui, ele diz assim, aqui, isso aqui eu já vi, vamos lá. Meus bem-amados,
Eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Aqui ele vai falar sobre as verdades que a doutrina espírita nos diz, nos traz. Ele diz: eis o tempo em que os erros serão explicados e que os nossos ensinamentos, né, terão sentido exato. Nós compreenderemos o sentido exato das palavras, das parábolas utilizadas por Jesus, porque é isso que o Espiritismo veio trazer. Ele veio retirar o véu sobre muitas coisas que ficaram obscuras e ele veio justamente explicar aquilo que Jesus muitas vezes disse por parábolas e nós não entendíamos, como por exemplo, deixai vir a mim as criancinhas. O que ele queria dizer? Era muito além do sentido óbvio das palavras. E ele, por isso que ele diz que a doutrina espírita, ele termina aqui nesse parágrafo dizendo, é o enviado dos espíritos para resplandecer como o sol sobre o cume dos montes, porque veio trazer a luz à humanidade, é isso que ele está colocando. E olha, no item 19 ele vai explicar exatamente o que ele significa, o que ele quer dizer com criancinhas. Então ele diz assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas, olha aqui, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que tímidos e débeis têm necessidade de apoio e de consolação. Quem de nós não se sente assim em determinados momentos da vida, sentindo necessidade de apoio e de consolação? Ele continua, deixai vir a mim os ignorantes para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Ele vai nos dizer o segredo da cura de todas as nossas feridas e dores. E olha o que ele vai nos dizer. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano? Possuindo a virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha. Aí ele vai dizer, é o amor, é a caridade. Então aqui Jesus está nos dando o remédio, o bálsamo para aplacar todas as nossas dores, para ser o bálsamo de todas as nossas feridas. É o amor, é a caridade. Então não procuremos isso em outro lugar. É aqui, é na busca, é vivendo o amor, é vivenciando a caridade que nós seremos felizes. Se tendes este fogo divino, o amor e a caridade, que temereis? Ele nos diz. Direis a todos os instantes da vossa vida, meu Pai, que vossa bondade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que, sem cessar, eleve os vossos pés à voz do seu reconhecimento. Então, esse item 19 é importantíssimo, porque aqui Jesus vai nos dizer quem são as criancinhas. E aqui ele vai nos dizer quem de nós não se encontra numa situação dessa em algum momento das nossas vidas. Para falar a verdade, se nós formos pensar bem, durante a existência terrena, nós sempre, em algum momento, nos encontramos nessa condição. Porque a vida na Terra ainda é uma vida, como o próprio Evangelho diz, de dores, de lutas, de misérias. Nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, mas a grande parte da nossa vida é realmente de esforço, de dedicação, de perseverança e luta. Então, se nós não buscarmos no amor e na caridade em Jesus, nós viveremos infelizes, aflitos, nos sentindo frágeis e indefesos como as crianças, tá bom? E aí eu vou ler mais esse pedacinho e eu volto para vocês. Só para nós fecharmos aqui, só falta um parágrafo para nós fecharmos esse item e aí vamos continuar as explicações de vocês. E aí aqui continua a explicação do Evangelho sobre esse item. Se tendes o amor, estamos falando do remédio, amor e caridade. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência,
que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Ou seja, quem tem o amor no coração, quem vivencia o amor, jamais vai se abater. Por mais, como ele diz, que por mais difíceis que sejam os acontecimentos da terra, e em muitas situações são difíceis, por mais que vos odeiem, por mais que vos persigam, não vão conseguir arrebatar-vos. Por quê? Porque nós estaremos com o bálsamo do amor e da caridade. E ele continua: se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Olha que interessante aqui, ele está dizendo que tudo que ainda existe dentro dos nossos corações, que mancha a pureza da alma, reflexo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da busca pelo poder, tudo isso vai pouco a pouco se apagando, perdendo o valor à medida que cresce o amor, à medida que cresce a caridade. Porque amor e caridade são sentimentos e virtudes incompatíveis com todas essas paixões inferiores. Então, muitas vezes nós dissemos: eu quero tirar o orgulho de dentro do meu coração. Eu quero ser uma pessoa menos egoísta, eu quero ser uma pessoa melhor. Só que nós não sabemos como fazer esse processo. Nós achamos que de um dia para o outro eu vou deixar de ser orgulhosa, eu vou deixar de pensar apenas em mim mesma. E não é assim. É através da prática da caridade que eu vou conseguindo pouco a pouco limpar o meu coração desses sentimentos inferiores. É claro que num primeiro momento, essa caridade ela vem mais forçada, mais por obrigação, ainda não é algo natural e espontâneo do meu ser, porque eu ainda sou orgulhosa e egoísta, ainda penso mais em mim do que no próximo. Por isso que é algo ainda que eu preciso fazer meio que obrigada, mas faça, porque começa como uma obrigação e depois se torna prazer, se torna espontâneo, se torna parte do teu ser. E quando você perceber, você já se tornou menos egoísta, menos orgulhosa, vaidosa, enfim, tudo que não é bom. Então é por aí que nós vamos conseguir nos reformar. E por fim ele diz: sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. O peso do mundo material vai pouco a pouco cedendo lugar. E semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, ou seja, nós já vamos estar vivendo na espiritualidade, no mundo material, já nem vamos mais lembrar da terra, da matéria, que ainda tanto nos apega. Subireis sem cessar, ou seja, ascensão constante. Subireis sempre, até que a vossa alma embriagada possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor. E nesse momento que nós estivermos nos embriagando no seio do Senhor, é porque realmente já estaremos numa condição evolutiva muito acima daquela que nos encontramos hoje. Seremos realmente seres mais superiores. Certo, meus amigos? Aqui nós finalizamos então a ideia desse item. Eu vou para as perguntas de vocês para que depois possamos iniciar no segundo tema. Então, a Dayana perguntou um pouquinho sobre as crianças índigo e cristal. Veja, segundo as leituras que nós fazemos, segundo a informação de Divaldo Franco, inclusive ele tem um livro muito bom sobre as crianças índigo e cristal, são crianças que estão vindo, na realidade, as índigo vieram primeiras, são crianças mais intelectualizadas, mas nem tanto moralizadas. As cristais já são crianças mais intelectualizadas e moralizadas. Por isso que vieram primeiro as índigo, principalmente a partir da década de 80, mais ou menos, começaram a nascer numa quantidade maior, para que elas pudessem, digamos assim, elas são chamadas crianças de demolição. Por quê? Porque elas têm que demolir essa estrutura que nós encontramos na Terra, dura, difícil, arcaica, para que novos valores pudessem ser construídos. Por isso que elas são tão questionadoras, por isso que elas não aceitam o não pelo simples não. Elas questionam por quê? Qual é a razão? Elas precisam ser convencidas, porque elas têm racionalidade. São crianças que têm esse objetivo, para que
o mundo, digamos assim, possa sofrer modificações positivas. Então, por isso que elas são chamadas de demolidoras, porque elas destroem, digamos assim, aquilo que estava parado na face da Terra. Isso em todos os sentidos, na área de humanas, na área das ciências, das artes, das relações pessoais, de tudo. A partir mais ou menos lá do ano 2000, nasceram um pouquinho antes, mas de uma forma mais forte e incisiva, passaram a nascer, a partir do ano de 2000, as crianças cristais, tá? Que são, nosso tempinho aqui, já os 30 minutos do nosso primeiro tema, mas vamos para as perguntas. Então, na realidade, elas passaram a nascer depois. Por quê? Porque as índicos já fizeram, digamos assim, o trabalho de demolição e as crianças cristais são chamadas de construtoras, porque elas já vão no sentido de construir novos valores. Então são crianças muito mais sensíveis, porque elas já são mais evoluídas espiritualmente também. São crianças mais doces, não questionam tanto, elas não se relacionam tanto como as índigo, elas são, digamos assim, mais retraídas, são extremamente sensitivas, são bem dóceis e são crianças que elas vêm para unir as famílias, unir as pessoas, unir os povos, tá? E já existem outras crianças que falam que também já estão nascendo, chamadas como as crianças arco-íris, que elas já seriam ainda além das crianças cristais, tá? A verdade, o fato é que estamos, sem dúvida nenhuma, recebendo espíritos mais evoluídos. Estão reencarnando espíritos mais evoluídos com o objetivo de ajudar a Terra nesse processo de crescimento. Não apenas espíritos mais evoluídos, principalmente da estrela de Alcione, está lá no livro Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, como os luminares do passado que estão retornando para mais uma vez trazerem as suas colaborações maravilhosas e que tanto ajudaram a Terra a crescer e evoluir. Então, esses espíritos, chamados espíritos de Skol, estão todos realmente nascendo na Terra nesse momento para serem exemplos e nós, digamos assim, termos condições de segui-los e de crescer junto com eles, tá bom? Mas eu tenho um vídeo, Dayana, lá no Perguntas e Respostas do meu canal, na playlist Perguntas e Respostas, que eu falo sobre as crianças índigo e cristais. Aí eu vou explicando cada uma, tem vários tipos de criança índigo, eu vou explicando cada uma delas, mas realmente aqui nós não teríamos tempo hábil, tá bom? Mas em linhas gerais seria isso, tá bom? Amei. A fase infantil é como se fosse uma janela de oportunidades de dar amor, empatia, segurança, para que depois possa passar a fase da adolescência e a criança saiba de que lado seguir. Exatamente, Mei, assina embaixo. É isso mesmo. Aqui a Flávia diz, você preferia explicar o que acontece quando uma criança de até 7 anos dorme? Estava vendo outro dia, mas esqueci. Diz que quando a criança completa 7, 8 anos, ela completa a sua encarnação. Sim, Flavinha, é mais ou menos isso mesmo. A criança até os 7 anos, ela ainda está há muito pouco tempo encarnada. Então, ela está muito no plano espiritual ainda. Por isso que ela tem mais facilidade de ver espíritos, de ouvir espíritos, de se relacionar com a espiritualidade. Porque ela está há mais tempo, digamos assim, ela estava há mais tempo vivenciando o mundo espiritual do que o mundo encarnado. Então, ela ainda tem muita essa facilidade de visualizar, de interagir com o plano espiritual. A partir dos 7 anos, é como se ela tivesse com a sua reencarnação completa. A partir dali, ela está realmente no mundo material. Por isso que essas percepções espirituais, elas cessam relativamente, e se a criança for médium, lá no futuro isso volta. Claro que há crianças que não deixam de ver, como Chico Xavier, Divaldo, mas são situações pontuais. Em geral, a criança para essas percepções e, se ela for médium, volta no futuro, tá bom? Aqui, a Secolinas, parabéns pelo trabalho, grande caridade com o Espiritismo. Obrigada, meu amor, muito obrigada. O Arlen agradece, eu que agradeço também, Arlen, pela sua pergunta. Aqui a Flavinha já respondeu um pouquinho da pergunta sobre as crianças de 6, 7 anos, né? De 7, 8 anos. Peraí, antes dessa idade, ela se desprende como espírito da última encarnação. Por isso nos falam para falar com a criança dormindo até os 7 anos. Na realidade, nós podemos falar, é isso mesmo, tá?
mas nós podemos falar com as crianças durante o período do sono, com os adultos também, porque todos nós desprendemos. O processo de emancipação existe com as crianças, às vezes é mais fácil do que com os adultos, mas todos nós desprendemos. Então nós podemos, por exemplo, conversar com o filho, que nós não temos um diálogo muito bom quando está acordado, pela fase da adolescência, difícil, deixa ele dormir. Converse com o espírito dele, ele vai estar desdobrado, muito mais lúcido como espírito e vai ter condições de ouvir as tuas palavras, as tuas orientações e muitas vezes vai ser muito mais fácil você se relacionar com ele quando ele estiver em vigília em função das conversas que você fez com ele durante o sono, porque ele vai estar em estado de parcialmente liberto e, portanto, mais lúcido, ok? Mas isso de que conversar com as crianças também é verdade. Aqui a Soraya diz, nos braços do Senhor encontraremos o verdadeiro amor. Sempre, Soraya, sempre. Exatamente isso. O evangelho é lindo, concordo, é isso mesmo. A Angélica, me machuca muito a minha mediunidade. Angélica, minha querida, estude, porque a mediunidade ela é uma ferramenta belíssima para o nosso crescimento, para o crescimento do próximo, para ajudar, para servir e para evoluir. No início é difícil, principalmente quando nós ainda não temos o conhecimento. Mas quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós trabalhamos com a mediunidade, mais felizes nós ficamos por termos, digamos assim, tido a oportunidade de sermos médiuns. Então, com certeza, o estudo vai aliviar o seu coraçãozinho e vai fazer com que você se sinta feliz e grata por ser médium, tá bom? Soraya diz que vamos nos tornando mais humanos com o verdadeiro amor. Exatamente, pouco a pouco é assim que nós vamos nos sentir. A Sebe Colinas, instruir-nos faz parte da nossa autoiluminação. Estudemos para nos libertar. Estudemos sempre, Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigada. Exatamente, estudar sempre, tá? Aqui a Débora disse, então meus filhos são índigos, 1987, 1990. Pode ser, mas não lembremos que não nascem apenas crianças índigo e cristais a partir dessa data. Tá? Espíritos que têm, digamos, os nossos compromissos e que são espíritos também que já estavam na Terra há mais tempo, continuam reencarnando. Apenas a partir dessa data, os índigos e os cristais começaram a nascer, mas não significa que só nasçam crianças nessa condição, tá bom? Então, seus filhos podem ser, mas isso nós não temos como afirmar, tá bom? A não ser que eles se enquadrem naquelas características que aí você teria que dar uma olhadinha lá no vídeo para saber melhor, tá bom? A Nath coloca, eu vou responder a Nath, depois nós vamos adentrar nos bem-aventurados, aqueles que têm os olhos fechados, senão nós não conseguimos terminar a tempo. Os irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte, têm ligação com a vida passada. Vão reencarnar sempre como gêmeos ou não? Não necessariamente. Os gêmeos podem, normalmente são espíritos afins, que têm afinidades realmente e que reencarnam juntos para continuarem crescendo juntas e se ajudarem mutuamente. Mas também há aqueles gêmeos que são espíritos, digamos assim, desafetos do passado, inimigos, e que vêm muitas vezes numa condição de gêmeos para que, com essa condição, seja mais fácil construir laços de amor, construir laços de afinidade e superar as desavenças do passado. Então, eles não vão reencarnar sempre como gêmeos. Isso é uma condição que eles vieram nessa vida que poderá ou não repetir-se numa vida subsequente. Mas isso, na realidade, não é sempre assim, ok? Conforme a necessidade de cada um, isso pode ou não acontecer. Meus amores, vamos então aqui entrar nos bem-aventurados, aqueles que têm os olhos fechados. Aqui vai justamente falar daquelas pessoas que, por exemplo, isso aqui não foi Jesus falando, tá? Esse bem-aventurados, aqueles que têm os olhos fechados, isso não foi dito por Jesus lá no Sermão da Montanha. Isso aqui foi uma evocação que fizeram com o espírito Jean-Baptiste Marie Vianney, tá? Ele era um padre francês, ele tinha o dom da cura, ele devolvia a visão aos cegos e foi inclusive considerado santo pela Igreja Católica. Então ele foi evocado para que ele pudesse curar uma cega, porque quando ele em vida ele curava, ele tinha o dom da cura e ele foi chamado justamente para curar essa cega.
E aí, bom, ele vai justamente, eu já estou fazendo um resumo, tá? Aí ele vai justamente nos dizer no decorrer do texto que ele, aquela moça naquele momento, não cabe a ele curar, mas cabe a Deus, na realidade, avaliar a condição de cura de cada um. Quando ele curava, não era ele que curava, ele apenas era um instrumento, mas quem cura é Deus. E que na realidade essa moça, ele vem nos falar que ela ainda não está pronta para obter essa cura. Por quê? Porque mais importante do que a cura física, dos olhos físicos, da visão, mais importante é você curar a tua cegueira espiritual. E aí ele vem nos dizer, não é à toa que muitas pessoas vêm com uma deficiência visual. É porque ou em vidas passadas elas, por exemplo, facilitaram ou foram a causa da cegueira em outras pessoas, ou elas, pela forma como elas viam o mundo, elas, digamos assim, os olhos delas foram motivo da causa, da queda, da infelicidade delas em vidas anteriores. Então, nessa vida, elas vêm com aquela limitação visual exatamente para que os olhos não sejam novamente a causa da queda nessa vida. E o Padre vem nos dizer exatamente isso. O quão felizes aquelas pessoas que têm limitações visuais deveriam se sentir, porque elas estão tendo a oportunidade de ver, de sentir a vida espiritual e não de se perder por conta da visão física. E ele continua no decorrer do texto dizendo o seguinte: quantos de nós, em função da saúde física, não somos, não caímos por conta da saúde física, ou não levamos muitos à queda por conta da saúde física? Então ele diz: se os teus olhos são motivos de escândalos, jogai-os fora, jogai-os ao fogo do inferno. É melhor vir com um olho só do que com dois e ser motivo de escândalo. E é exatamente sobre isso que ele vai dizer. Mas vamos dar uma lida para que nós possamos compreender um pouquinho melhor. Então, quando chamaram ele para curar essa moça, ele disse o seguinte: meus bons amigos, por que me haveis chamado? O padre diz, é para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, porque ele curava impondo as mãos. Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, ele não curou. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Então olhem aqui a atitude de humildade desse padre quando ele disse, não era eu que curava, e sim tudo em nome de Deus. E por isso que ele diz, ore e espere, minha filha. Como quem diz, ainda não é o momento de tu teres o retorno da tua visão, tu ainda precisas dessa dor, dessa condição que te limita para que tu possas ver mais espiritualmente falando, para que a tua alma enxergue e não o teu corpo físico. E ele diz, em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, porque se a minha alma se cura, eu posso ficar curada das enfermidades físicas, mas se eu me curo das enfermidades físicas sem que a alma esteja curada, eu posso, mais uma vez, utilizar a minha saúde para a minha própria queda e para a queda das pessoas que ao meu lado estiverem. Então, cura primeiro a minha alma doente, antes de curar as enfermidades do corpo. Que a minha carne seja castigada se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura, que muitas vezes não tereis pedido. Então ele quer dizer o seguinte, depois que nós curamos as enfermidades da alma, aí sim nós teremos força e coragem e pode ser, e muito provável vai acontecer, virá a cura do corpo físico, porque nós não mais precisaremos dessas doenças e limitações físicas para crescer e para evoluir. Já teremos crescido e evoluído.
Aí ele diz o seguinte: ó, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Então ele está dizendo, felizes, seu olho não será motivo de escândalos e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais que vós que vedes claro, ou seja, quem está apenas com a vista da alma pode enxergar muito mais do que quem tem a visão física. Não enxergar o mundo físico, obviamente, meus amigos, mas enxergar a vida espiritual, o lado espiritual, aquilo que nos eleva, que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Essa é a verdadeira visão e é essa que nos transforma. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Como ele diz, por que te angustias tanto pela saúde física, quando tu tens a condição e a oportunidade de contemplar a vida espiritual, a vida de amor, a vida verdadeira? Aí ele diz, bem-aventurado o cego que quer viver com Jesus, mais feliz do que vós, que estáis aqui, porque ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados da vossa terra não veem. Ou seja, esses que têm a cegueira visual, esses têm condições de ver a Deus muito melhor do que nós, porque desenvolvem a visão da alma. O olho aberto, olha o que ele diz aqui, o olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir, cair. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista física é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. Olha que palavras fortes que Jean Baptiste nos traz nessa passagem, tá? Realmente, palavras muito fortes. E ele diz basicamente para essa mulher, porque ele não curou, mas ele vai dizer agora no finzinho palavras de consolo a ela, para que ela se sinta amparada. Então ele diz, e agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora, porque a doutrina espírita é isso, é consolo, é amparo diante do sofrimento e da dor. Aquela senhora sofria. E ele diz, espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te faria perder, não te perderia nessa alegria. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo, medita em tudo que acabo de te dizer. Olhem o que ele falou aqui, ele disse, farei por ti tudo o que estiver ao meu alcance. Ou seja, não deixou a mulher lá, sofre porque tu estás, digamos assim, resgatando alguma coisa. Não, ajudo, vou orar por ti, o que nós pudermos fazer pelo próximo que sofre, nós temos que fazer. Não é porque todos nós estamos de alguma forma resgatando um erro ou equívoco que nós vamos deixar o outro sofrer e dizer, tu estás resgatando, tem que sofrer, então sofre. Não é assim. Não é porque nós precisamos sofrer que nós devemos deixar de ser caridosos e de amparar o nosso próximo, de modo algum. Então precisamos sim trabalhar em benefício de todos aqueles que sofrem, tá bom? Então aí no último parágrafo ele fala mais uma vez dizendo que nada acontece por acaso. Deus não permitiria uma cegueira, uma limitação física se não houvesse uma razão de ser e se nós não tivéssemos algo a aprender com aquela condição. Então ele diz no último parágrafo, Deus não inflige punições arbitrárias, Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação, sempre se é punido naquilo em que pecou. Então ele diz, a vista para essas pessoas foi a causa da queda ou foi a causa da perda da vista de uma outra pessoa. Por isso, muitas vezes vem nessa condição. E as próprias pessoas, muitas vezes, escolhem no seu planejamento reencarnatório vir com essas condições de limitações visuais para que possam crescer e evoluir. Então, nada é por acaso. Desenvolver a nossa visão espiritual, desenvolver o nosso olhar para Deus e não apenas para nós. Ok?
Finalizando então aqui as considerações do nosso texto, vamos finalizar agora com as perguntas de vocês, tá? Angélica perguntou: eu tive uma perda da minha madrinha e também tive o privilégio de acompanhar ela também no mundo espiritual, sabendo como ela está. Que maravilha, Angélica, isso é muito bom. Tantas pessoas gostariam de poder fazer isso, que bom que você consegue. Olha aí, uma das graças da mediunidade, tá bom? Aqui o Nascimento, não conhecia essas denominações de crianças, mas pesquise, já tem bastante coisa, bastantes livros, inclusive literaturas sobre isso, tá? Para serem disponibilizadas. Nascimento sobre as crianças índigo e cristais, sobre as crianças arco-íris bem menos. Realmente eu já vi isso em internet, mas livros ainda não, mas eu acredito até que já tenha também, tá bom? Que a Angélica dizendo, eu sou empata. Ok, a Angélica já sabe um pouquinho, já está um pouco por dentro da parte da mediunidade. A Angélica participa com a gente sempre das segundas-feiras do estudo do livro dos médiuns, tá bom? Para você também ampliar e agregar novos valores à sua mediunidade, ao seu conhecimento, tá? A Rosângela, minha internet estava ruim, não acompanhei sobre as crianças. Mas vai ficar, eu não vou voltar porque nosso tempo tá curto, tá, Rosângela? Mas volta um pouquinho, eu vou deixar a live por 24 horas e depois ela vai estar no canal do YouTube. Então, você tem condições de voltar essa partezinha inicial e saber mais, tá? Aqui, a Angélica diz que faz estudo há 7 anos, mas mesmo assim sou muito empática ou sensível. Sinto com total certeza quem estiver perto de mim o que a pessoa sente, tanto sentimentos bons como ruins, vem como uma tela de TV. Angélica, mas a tendência é continuar assim. A tendência, quanto mais nós estudamos e quanto mais nós trabalharmos na mediunidade, mais a tua mediunidade, as tuas percepções se ampliam. E isso é maravilhoso. Não é porque você vai, digamos assim, se contaminar com as sensações do outro. É por isso que vem gradual. Quanto mais estudo nós tivermos, mais preparados para lidar com as emoções frágeis do nosso próximo nós vamos estar. E mais equilibrados, fortalecidos espiritualmente nós vamos estar, para que possa ser o inverso. Angélica, não é nós que vamos nos contaminar com o sentimento ruim, com a infelicidade, com as vibrações negativas. É o inverso. Você, por estudo, por prática do evangelho, da caridade, vivência do amor, você tem mais energias positivas e é você que vai contaminá-los com o seu amor, com a sua paz. O fato de você percebê-los é para você saber o quanto eles precisam de amor, o quanto eles precisam daquilo que é bom, e você vai ser um dos instrumentos que Deus coloca à disposição desses corações para levar amor, paz, alegria e boas energias. Então a tendência não é diminuir, a tendência é ampliar. Quanto mais você trabalha e estuda, mais percepções você vai ter, tá bom? Aqui a May disse, deixa a live salva. Isso, exatamente, depois vê direitinho. Vamos ver aqui. Ele coloca, agora entendo através dessa explicação o motivo de somente agora, com os estudos e entendimento, porque de tanto sofrimento, e graças a Deus tenho sentido a fé restabelecida e a cura próxima. Que tudo acontece exatamente ali na hora certa. À medida que nós vamos nos fortalecendo, estudando, aprendendo e fortalecendo o nosso espírito, nós vamos estar mais prontos para os embates da vida. Você vai dar uma prova, um desafio muito grande para quem não tem preparo? De jeito nenhum. Você dá uma prova pequena porque eu tenho o meu preparo pequeno. Mas se eu cresço, se eu amplio, se eu agrego valor, Deus sabe que eu estou em condições de provas mais difíceis que exijam de mim mais, digamos assim, comprometimento. Então é por isso que nós sabemos sempre que a quem mais sabe, mais será cobrado. Mas isso é natural. Isso é assim na nossa vida. Não é apenas Deus faz isso, não. Na nossa vida é assim. Quando, por exemplo, os médicos que mais estudam, têm mais conhecimento, não é para eles que vão os casos mais complexos? Porque eles têm mais condições de suprir e de resolver aquela situação? É assim na vida, tá bom? Vamos lá, a meditação influencia na espiritualidade? Ajuda muito, porque a meditação nos auxilia na pacificação dos pensamentos e nós conseguimos mais rapidamente e facilmente conectar com o plano espiritual. E aí a nossa sintonia com o plano espiritual é maior e nós mais facilmente conseguimos intuir a espiritualidade, o nosso amigo espiritual, ouvi-los dentro da nossa mente através das inspirações, das ideias que eles nos inspiram para as nossas dificuldades, para os nossos desafios da vida. Então, a meditação ajuda muito justamente a ampliar e a fortalecer essa conexão com o plano espiritual, tá bom?
A Claudinha coloca, amei, Evelyn, foi lindo o nosso estudo. Eu que amei, eu amo sempre, adoro vocês e adoro o Evangelho. São bálsamos para as nossas dores e para a nossa vida, sempre, tá bom? Vamos ouvir muitos obrigadas, Diego, Rosiane, obrigada também, meus amores, muito obrigada. A Camila coloca, Deus continue te abençoando por proporcionar esses estudos maravilhosos para nós. Fique bem e em paz. Muito obrigada, Camila. E que vocês também possam estar sempre aqui conosco, estudando, aprendendo. Realmente é maravilhoso. E como nós crescemos, como nós nos modificamos. Porque vejam, através desses estudos é impossível no dia a dia, quando as coisas começam a acontecer, nós não percebermos, a nossa consciência não dizer, poxa, mas você não estava outro dia estudando, vendo isso no Evangelho, conversando? E é assim que pouco a pouco nós vamos conseguindo deixar de lado, para trás, as nossas sombras e sendo luz, tá bom? Soraya agradecendo, obrigada Soraya, obrigada Rosângela, obrigada Angélica, vocês são anjo na minha vida também, eu amo vocês, viu? Sem vocês não teria live, não teria, na realidade, tanto sentido nós estarmos aqui, porque esse estudo só é bom porque nós estamos juntos, nós estamos sempre juntos. Aqui a Deizinha, que pena que cheguei agora, Deizinha, mas olha, vai ficar a live aí e... Lembrando sempre, toda segunda e terça-feira, nosso estudo começa às 20 horas horário de Manaus, que é a minha cidade, 22 horas horário de Brasília, tá bom? Provavelmente só na época de Natal e Ano Novo eu devo fazer as lives mais cedo, justamente para que vocês possam se organizar, terem condições, enfim, de usufruírem as festas de uma forma mais tranquila, mas esses horários eu acredito que é o horário ideal, então tentem se organizar para que nós possamos estar sempre juntos, tá bom? Flavinha, obrigada pela caridade, Soraya, YouTube Espírita também, meus amores, eu que agradeço sempre, tá bom? Sempre. Nós temos 4 minutinhos. Alguém ainda tem uma última pergunta para a gente fechar a nossa live? Ou vão ser só os esclarecimentos? Juliane, parabéns. Muito obrigada, minha querida. A Rosiane. Tantos corações aqui mandando mãozinha, coraçãozinho, borboletinha. Parabéns. Que bom, meus amores. Na próxima semana, então, nós vamos iniciar o capítulo 9. Com mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Ah, meus amores, nós precisamos estudar muito e várias vezes essa lição de bem-aventurados os brandos e pacíficos. Porque paciência, serenidade, como é difícil isso para cada um de nós. O Paulo pergunta como blindar o campo espiritual? Com orações e reforma íntima. Quanto mais nós oramos, mais nós sintonizamos com o plano espiritual e criamos um campo de força, um campo magnético que nos blinda contra as energias negativas, Paulo. Então, quanto mais sintonizado eu estiver com a espiritualidade superior, mais forte é esse campo espiritual que me blinda contra as energias. Então, as energias chegam e elas voltam. Elas não conseguem penetrar, elas não conseguem ficar em mim. Só que a oração é importante, mas eu preciso trabalhar, me reformar, percebe? Porque a oração, ela tem que refletir uma melhora interior. Então, isso aí é o melhor caminho para nos blindar, tá? Fale só um pouquinho sobre o passe com os nossos filhos. Olha, isso nós podemos dar passe quando as crianças estão acordadas, quando as crianças estão dormindo. O ideal é que nós possamos fazer um passe, um curso de passe no centro espírita, para que nós possamos entender esse processo da energia, porque o passe é exatamente como se fosse uma transfusão de energia. Não tem a transfusão de sangue? O passe é uma transfusão de energia. Você está transferindo energias salutares, energias boas, energias de saúde e aquelas energias deletérias que porventura estejam na pessoa, elas vão sendo dissipadas. Então, é a troca das energias de umas células malsãs pelas células curadoras. Por isso que o passe é tão benéfico. Junto com a água fluidificada, que também há energias do plano espiritual naquela aguinha, e junto com a reforma íntima, tudo isso vai ajudando no processo de cura das nossas enfermidades. Então, o passe é exatamente essa transfusão de energia. Então, quando eu passo a mão na cabecinha do meu filho, eu estou dando um passe. Quando eu faço um carinho na mão, eu estou dando um passe. Quando eu abraço meu filho, eu estou dando um passe. Por quê?
porque eu estou transmitindo energias salutares de amor, de paz e de alegria, tá bom? Então não é só também pela imposição das mãos, essencialmente pela imposição das mãos, mas também pelo toque, isso acontece, tá bom? Aqui, Black Power, cheguei agora porque tenho consciência do meu mentor espiritual, mas como deixar este canal mais claro? Cheguei agora porque tenho consciência do meu mentor espiritual, mas como deixar este canal mais claro? Tenho 41 segundos. Orando, e toda vez que você orar, chame o seu mentor espiritual, conecte com ele, peça para ele intuir você ideias, sensações e sentimentos, para que você possa perceber cada vez mais a presença dele. Então chame ele e fique observando as ideias que chegam até você, e assim mais facilmente você vai identificar a presença dele em suas vidas, tá? Na sua vida. Meus amores, não tenho mais tempo, muito obrigada, um grande beijo, semana que vem estaremos juntos novamente. Quem ainda tiver dúvida, manda no privado que eu respondo para vocês, tá? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Papai do Céu.